Fala você, torcedor tricolor que me acompanha de todo o Brasil. Aqui é o Teixeira Mendes, esse é o Laranjeiras Rádio, uma voz que proclama o Fluminense. Mesa de botão, o pitaco de quem nunca deu dois treinos. Gente, vamos pensar esse 4-3-3 do Roger, que já vimos que ele não vai mudar. Ele mesmo disse que não tem tempo, etc e tal. Mas como a gente poderia aí pensar uma salvação para esse 4-3-3 que nem sempre funciona? Bom, não vou reproduzir aqui todos os problemas do Fluminense do ponto de vista tático, porque a galera já sabe, né? Ou o Fluminense tenta aquela marcação lá na frente com quatro, né, jogadores, né, e vencido esse bloco de marcação, você tem dois ali no meio para dar combate e o Fluminense acaba passando sufoco. Né? Às vezes a gente rouba a bola e consegue uma jogada, mas quando vencido o primeiro bloco de marcação, a gente passa um sufoco. Ou então ele recua demais os pontas, certo? E acaba variando ali ou para um 4-5-1 ou para um 4-4-2, na medida em que o meia central e o centroavante ficam mais livres às vezes, né? Então tem essas variações aí e algumas propostas e estratégias que nem sempre funcionam. Mas eu vou começar aqui com o Fluminense sem a bola, considerando os jogadores que o Roger tem ali no momento como titulares. Então, Marcos Felipe no gol, Xavier na direita, Nino e Lucas Claro fazendo a zaga, o Egídio na esquerda, Martinelli, Iago e Casares ou Nenê ali como meia central, o Caio Paulista pela esquerda, Teixeira pela esquerda, Caio Paulista pela direita e o Fred como centroavante. Eu acho que sem a bola, gente, a gente poderia jogar da seguinte maneira, tá? Para quê? Primeiro, para não matar o Biel como secretário de lateral, porque ele é um jogador tecnicamente qualificado. Como a gente poderia fechar os espaços e dobrar a marcação pelo lado? Simples. O Iago Felipe poderia jogar aqui, né, mais pelo lado esquerdo nas funções defensivas, dobrando aqui, ó, pelo lado esquerdo para dar essa proteção para marcar a subida do ponto e do lateral. O Caio Paulista poderia continuar fazendo essa função de secretário de lateral. E o menino, o meia central ali, o Casares ou o Nenê, podia recuar um pouco mais e o Biel também para fechar os espaços. E aí, ó, o Fluminense teria um time, né? Que não seria um time espaçado, ia jogar recuado e tal, ali, mais, né, da linha do meio de campo, mas com os espaços bem fechados. E aí, como é que a gente sai para jogar? Eu acho que a salvação para esse esquema é a alternância dos laterais. Vamos pensar aqui. No lugar do Biel correr, como ele corre atualmente, né? 300 mil metros aqui, indo e voltando para marcar lateral e às vezes sem fôlego para usar o seu potencial, ele já parte do meio. Ó. Vamos pensar uma jogada pela esquerda? Olha a distância que o Biel vai percorrer. Ó. Olha como é diferente o Biel percorrendo essa distância. Ó. Ele pode deslocar para a esquerda, se o jogo for pela esquerda. Mas aí entra a questão da alternância dos laterais. Quando o Fluminense sobe com a bola, sobe um de cada vez. Tá certo? Vou tentar mostrar aqui a movimentação. Ó, o Biel encosta na ponta, certo? O Fluminense sai com o Iago pela esquerda, né? E o Egídio, certo? E aqui, ó, o meia central, o Casares ou o Nenê, eles têm a possibilidade ou de invadir a área, o Caio Paulista vai ser esse mesmo, o cara aí dos 100 metros rasos, tá? De invadir a área ou ficar por uma segunda bola. Lembrando aqui, ó, que o Martinelli, que é o homem da armação da jogada, ali que começa o jogo, começa a armação, ele também vai ocupar essa faixa aí do meio, certo? E aí, nesse caso, a gente segura o Xavier para fazer a trinca. E o Fluminense sai bem pelo lado esquerdo aqui, ó, com a possibilidade de uma triangulação, de uma tabela, e a gente chega com 3 ou 4 jogadores lá perto da área do adversário, né? O jogador vindo de trás, invadindo a área, como foi o caso do André.
certo? Então, vamos reformar aqui o sistema de novo, tá? Montar lá, recuar, voltar ao sistema original do Fluminense sem a bola, para mostrar a saída pelo lado direito com a alternância dos laterais. Ó, o Biel, no lugar de correr 500 mil metros, olha o Biel o que vai correr, ó, deslocando para a direita, aqui, certo? Vai ter alguma função defensiva, mas bem menos do que ser secretário de lateral. E aqui, meus amigos, olha só, esse deslocamento que ele faz é bem menor que os 400 mil metros rasos que ele faz aqui pela esquerda. E aí, ó, o Biel pode cair pela direita, certo? Vem aqui o Nenê ou o Casares pelo meio, certo? A gente solta o Caio Paulista, né? Também caindo ali pela ponta. Opa, mexeu o campo, olha só, rapaz. Solta o Xavier pela direita, mesma coisa. E aqui, nesse caso, quem está na armação da jogada vindo de trás é o nosso querido Martinelli. E o Egídio entra aqui como homem surpresa. Opa, Egídio não, desculpa. O Iago entra aqui como homem surpresa. Possivelmente vai pegar essa segunda bola aqui por trás, aqui o segundo pau, ou mesmo uma segunda bola na infiltração aqui do meia central. Nada impede também que depois de uma triangulação o Caio Paulista invada a área. Então o Fluminense vai ter sempre 3, 4 jogadores também por esse lado. E aí, obviamente, ó, como é que fica a trinca? Segura os 3 lá atrás e aí, atacando pela direita, o Egídio não sobe. Então, essa seria uma possibilidade de salvação do 4-3-3, subindo de forma equilibrada, tendo jogada de fundo, que é a jogada mais clássica, básica aí do Beabá, para pressionar os adversários. Tem aproximação, né? Tem um time bem coordenado, certo? Tem triangulação, certo? Você pode usar o Biel aí mais solto para ele usar esse talento, esse drible, certo? E, ao mesmo tempo, sem a bola, nós temos um time que vai jogar o quê? Ó? Bem estruturado, bem organizado, sem dar ali espaços ao adversário, certo? O adversário vai jogar, ó, vou botar aqui. Opa! Quando o adversário com a bola tentar construir a partir da sua intermediária, ó, o Fluminense fechadinho atrás. Ó. Tá vendo? Como tá bem blocado o time? O adversário atacando pela direita. Ó, o Biel simplesmente dá um primeiro combate ali sem voltar muito. E tranquilo, ó. Fechado o lado esquerdo, ó. Bem fechado. A mesma coisa vai acontecer pelo lado direito. Só que aí com a movimentação do meia central, que seria o Casares ou o Nenê. Sem voltar muito. Ó, aí o Biel vem aqui para o meio. Ó como fica fechado o lado esquerdo. Né? Ou seja, um time bem blocado, certo? Dando um pouco mais de liberdade para o Biel, para ele não ser secretário de lateral. O Caio Paulista continua aqui como secretário. O substituto pode ser o Luiz Henrique, pelas características. O substituto do Biel pode ser o Kaique, que tem as mesmas características. Aqui, né, Casares, Nenê ou até mesmo o Ganso. Lá na frente, Fred, Abel ou Bobadilha, né? Assim, vai ter substituição. E o time, né, entrando o reserva ou titular, você mantém as mesmas características. Mas sempre lembrando que essas variações vão depender sempre da dinâmica aqui dos laterais. Só pode subir um, tá? Para quê? Para sempre manter uma trinca defensiva. Caso o Fluminense perca a bola, a gente tem uma segurança ali para evitar, para diminuir o risco dos contra-ataques, certo? Então, uma ideia aí, um pitaco do peladeiro do comentário esportivo, que nunca deu 2 treinos. É isso aí, galera. Sou Teixeira Mendes e esse é o quadro Mesa de Botão, o pitaco de quem nunca deu 2 treinos.